Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aliás, quem está assistindo de madrugada, toma um cafezinho, porque hoje vale a pena esse podcast, como todos os outros, mas hoje o assunto é sobre saúde mental, que é um problema que toda a humanidade está enfrentando e que a gente precisa saber informações corretas, com pessoas sérias, fontes confiáveis. Por isso estamos recebendo aqui hoje a médica psiquiatra, doutora Isabela Lousada. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Doutora Isabela é médica, há 15 anos, pós-graduada em psiquiatria, tem especialização em medicina do trabalho e outras especializações também. A gente vai falando aqui ao longo do nosso bate-papo, né? E, enfim, você pode mandar nos comentários aí suas dúvidas, né? Que com certeza ela vai responder depois, tá? Os comentários, a gente vai ter aí um olhar bem atencioso para todo mundo que comentar e pedir alguma informação, mas desde já, todas as informações já vão passar no vídeo aí, nossos contatos, o Instagram, para que você possa se consultar com pessoas que irão dar para você uma indicação correta sobre a sua saúde mental. Doutora, primeira pergunta que a gente vai falar, né, que é a questão da saúde mental. Sim. O que é saúde mental? A saúde mental não é ausência de doença, como todos acham, né? Quer dizer, eu não tenho problema, eu tô bem, né? Né? O que é, né? Não ter doença nos dias de hoje, né? É a questão de ter o bem-estar, né? É o bem-estar mental, né? É a questão né, que a saúde mental é tão essencial nos dias de hoje, né? Tá diretamente ligada, né, com a qualidade de vida, com a produtividade, com a questão física também, a saúde física, né? Porque antigamente a gente achava que o ser humano era o físico somente, mas também está relacionado ao espiritual, né? A saúde mental. E agora, uns 5 anos para cá, se eu não me engano, 10 anos para cá, a gente vem falando muito da saúde mental, que realmente é o que comanda o corpo, né? Agora, doutora Isabela, tem como separar isso aí? Corpo, mente, espírito, tá tudo interligado? A senhora falou que tá tudo muito conectado, Sim, né? Com certeza. Então não tem como cuidar de uma área e deixar outra sem cuidado. Né? Antigamente a gente falava, né, essa questão mesmo da saúde física, né, de se alimentar bem, da nutrição, né, fazer atividade física pelo corpo em si, né, para ficar com o corpo melhor, para ficar mais saudável, digamos, geral. Agora a gente sabe a questão da saúde mental, né? A mente é primordial, mas tudo está relacionado. Não que uma atividade física, né, uma alimentação saudável não tenha o seu valor, claro que tem. Doutora Isabela, o que preocupa bastante a todos nós, né? Eu também, na atuação como psicólogo, também vejo isso, é o aumento da medicalização. As pessoas estão buscando desenfreadamente a medicalização e algumas, e um número considerável que me deixa muito preocupado, procurando por conta própria, é um amigo, é um vizinho, é alguém que toma alguma coisa que faz bem, que acha que vai fazer bem, e não consigo dormir, pede alguém uma medicação, toma escondido. E aí, doutora, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Sim, a questão da medicação na psiquiatria tem muito tabu, né? Tem muito mito, né? Que a medicação controlada é um grande vilão, né? Vicia. Sim, é um grande vilão se usar de forma incorreta, né? Essa questão da nossa cultura, né? É cultural. Eu tô sentindo alguma coisa, pega o remedinho da mãe, pega o remedinho do vizinho, pega o remedinho, né, do amigo. Mas não, essa questão da automedicação é preocupante, né? Então, você precisa ter uma orientação, precisa ter um acompanhamento médico do especialista ali para estar te orientando, para estar vendo o que você precisa. Até porque o seu óculos vai servir para mim, né? Com certeza, não grau é o mesmo grau. Não é assim, pegar, me presta aí, né? O que eu brinco nos dias de hoje, né? Porque todo mundo é doutor, né? De médico e doido, todo mundo tem um pouco. E tem o doutor Google, né? Então, tem essa questão né, de saber a teoria, né? Os pacientes já chegam com diagnóstico. Porque hoje também tem a tal da rede social, do chat GPT, já consulta ali, já chega assim, mais ou menos assim, doutor, eu tenho isso, vim aqui pra você me dar um remédio. Exatamente, só pra gente bater o carimbo. E não é assim, tem todo um diálogo, né, e tudo mais. Então, essa questão da medicação em si, a gente tem que ter cuidado, que é o que eu brinco, eu tava falando, que a doença em si e a medicação é a mesma, né? A pessoa vai ler ali, eu sei, não sei o quê. Só que a pessoa, o indivíduo que sofre, ele é único. Então, o Ramon Barros só tem ele.
né? O paciente... Meu histórico, minha genética, meu estilo de vida. Seus traumas. Exatamente. Né? Só tem você. Neuroses e tem um pouco de psicose, um pouquinho de psicose. O ser humano é formado traços, não né? é? Um pouquinho de psicose, um pouquinho de neurose, os traumas que a gente tem, que carrega. Sim, a história de vida, né? A genética, os antepassados que influenciam, queira ou não, né? Nossas experiências, né? Alguma intercorrência de saúde que a gente teve também pode interferir ou não, de alguma forma, né? O ambiente também que a gente vive, né? Nossa casa, nosso trabalho, como a gente lida com os desafios, com os obstáculos da vida, né? Que isso tem paralisado muitas pessoas, né? Não sabe lidar com os desafios, com os acontecimentos, né? O que eu costumo dizer, doutor, é o seguinte: quem tem um problema cardíaco precisa tomar um remédio o resto da vida. Sim. Quem tem diabetes precisa tomar, às vezes, um remédio a vida toda. Sim. Quem tem hipertensão, e problemas hepáticos, problemas renais e por aí vai. Sim. E por que não entender que quando você tem uma doença mental, você precisa se cuidar, e talvez para a vida toda? Sim, dependendo, né, do transtorno, esse é o tabu? Da gravidade, com certeza, é um outro tabu. Vou tomar remédio doido, não. Não vou tomar remédio controlado, porque vicia, porque eu não preciso, né? Eu sou normal, eu não tenho nada, eu consigo me controlar, mas nem sempre é assim, porque a gente sabe que o medicamento, ele atua no sistema nervoso central. Então, de modo geral, é para equilibrar a química cerebral, que algo que está desregulado ali. E precisa da medicação para aquele ponto. Então, a medicação é uma poderosa ferramenta, quando bem utilizada, né? Por nós médicos. Então, por isso, o cuidado. Como eu volto a dizer, o indivíduo que sofre, ele é único. O transtorno depressivo, os diversos transtornos que tem, são vários. E tá ali no livro. Agora, o indivíduo que sofre. Às vezes tem até uma comorbidade. Sim, que ele não se dá conta. Sim. E aí só o médico que vai conseguir diagnosticar. Agora, doutor, em relação à medicação ainda, o que há de mais moderno hoje, né? Existem medicações modernas com a química atualizada, podemos dizer assim, a fórmula, né? Sim. Que vicie menos ou não vicie, que causa menos efeitos colaterais. Existe isso hoje? Não, com certeza, né? Tem medicações muito, muito novas, né? Modernas, né? Que ajudam aí a gente a ter menos efeito colateral. Mas, de modo geral, os efeitos colaterais das medicações estão mais relacionadas à somatização. O que eu escuto falar, o que eu li na bula, o que eu li na internet, o medo de tomar medicação controlada. Então, assim, eu particularmente, né, no meu trabalho, assim... E pela sua experiência, né? Eu geralmente venho do menos para o mais, assim, eu venho devagar, eu venho tateando, eu venho, né, tendo noção de como eu organizo os pacientes. Com cuidado, né? Com cuidado, para ver a questão da dosagem, né? A não ser se tiver em surto, né? Um caso mais agudo, que é diferente. Às vezes você tem que ir uma dosagem maior. Mas, assim, eu não sou aquela que faz a polifarmácia, né? Muitos remédios e tudo mais. Eu tento ir tateando, indo devagar para poder ver, até mesmo qual tem interação, né? Porque se você passar muitas medicações juntas, ou aumentar muito as dosagens, depois você não sabe o que é o quê, né? O que está interferindo de fato. Então, assim, você tem que ter cuidado, porque você mexe com a química cerebral da pessoa. Então, que altera tudo. Altera todo o funcionamento do organismo, né? Sim, o humor e tudo mais. Doutora, em relação às pessoas que começam a se tratar... tô bem, vou parar de tomar. Olha, a gente vê muito caso assim, que não é assim que faz. Há um termo que é o desmame, né? Que vai tirando medicação a ponto que só o médico que pode fazer isso. Né? Não é, a gente não pode fazer por conta própria. Mas o que a senhora falaria para essas pessoas? Tô bem, já vou parar. É uma outra área que a gente estava, né, vendo, assim, que eu estava... na prática, que é interessante, entre aspas, né? Que geralmente a pessoa vem na primeira consulta, não volta mais. Então, a adesão ao tratamento é muito importante, né? Fazer o tratamento correto, igual a gente estava falando no início, o tratamento é longo prazo, né? Alguns a gente consegue tirar realmente a medicação, outros a gente só consegue reduzir, porque depende do transtorno, né? Uma depressão recorrente, uma depressão grave, um transtorno afetivo bipolar, é uma esquizofrenia, tem que deixar a medicação sim, né? Claro, lembrando os hábitos de vida, que é muito importante. Então, a questão do tratamento em conjunto, psicológico e psiquiátrico é muito importante, até mesmo com as outras áreas que estão vindo aí, né? A reflexologia,
psicologia, a massoterapia, parapsicologia, a hipnoterapia, tem essa tantas questão outras áreas, da integração, né? é muito interessante. Com Vamos falar certeza. disso já já. Sim. Mas antes da gente chegar nesse capítulo da integração aí dos profissionais, né, para tratar de uma forma completa o indivíduo, eu estava falando dessa questão, ainda um pouquinho falando da medicação, as pessoas que também não mudam o estilo de vida. Sim, né? Isso é muito grave. E aí? Porque não é só medicar, né? É fazer terapia, é buscar psicoterapia, é buscar a mudança do estilo de vida. E para mim, a mudança do estilo de vida é primordial. Eu tenho um grande apreço pela essa medicina do estilo de vida, porque nós estamos esquecendo do nosso autocuidado, né? O mundo de hoje está muito rápido, né? Que é produtividade, informações aceleradas, né? A questão da insegurança financeira. Então, tem muitas questões aí que estão atrapalhando nós como indivíduos, né? O sedentarismo, né? A comida ultraprocessada. Então, assim, a gente tem que focar na mudança. Tudo isso contribui até com a saúde mental. Com certeza. Há estudos que falam de alimentação ultraprocessada, álcool em excesso. Sim, né? Eu trabalho, né, no CAPS AD, né, já tem mais de 4 anos. Então, eu vejo, eu falo, né, que é a doença mais grave que eu já vi até hoje. O câncer é triste você vê a pessoa morrer aos poucos, mas já tem quimioterapia, já tem radioterapia bem potente, você previne, né, tem a questão da prevenção. Então, geralmente, as pessoas não morrem como antigamente. Há um estudo, inclusive, que foi lançado da Fiocruz esse mês, falando de um possível atraso, de um possível adiamento do avanço do câncer no Brasil, um estudo brasileiro da Fiocruz. Sim. Então, olha só, temos muitas esperanças aí, né? Sim, e até foi comprovado que a saúde mental está relacionada a ter câncer, a não cuidar. Há estudos que levam aumentar a probabilidade. Uma vida muito estresse, uma vida com muita angústia, né? De mágoas, né? A questão do perdão e tudo mais, né? Mas, enfim, com relação à saúde mental, ao uso da droga, para mim, é a doença mais triste que tem. Você vê a pessoa se definhando aos poucos, ainda mais quem usa crack. Você vê em situação de rua, pessoas que têm uma boa família, uma boa condição, um apoio, né? Uma boa base ali e tá nessa simplesmente situação. ela não tem controle. Sim, né? sim. É uma doença. Sim, e a gente precisa falar que é uma doença, gente. Há muito preconceito ainda, há muito julgamento errado de quem é alcoolista, de quem é dependente químico, de outras substâncias. Sim. A pessoa não tem controle, ela não consegue ter. Não, é uma compulsão, né? E aí, geralmente, começa pelo álcool mesmo, né? Porque é liberado, né? E aí você só vê piorando. E a maioria das pessoas acham que tem um autocontrole, mas a grande maioria não tem, ela se engana. E aí ela se prejudica, tanto saúde, mente, quanto a sua família, né? Perde tudo, fica devendo traficante, fica naquele círculo horroroso. É muito triste mesmo, né? E a família sofre junto. E a gente precisa cuidar, aí enquanto psicólogo a gente precisa cuidar da família também. Sim, com certeza. Porque se esquecem de cuidar da família muitas vezes. Sim. E a família sofre junto, quem cuida da família, né? Sim, é o que eu fico falando no CAPS. Eu falo, gente, não é só cuidar do paciente, é cuidar da família que tá quebrada junto, tá desestruturada. E não sabe lidar com isso. Sim, muitas das famílias não sabem, porque, assim, os pais, os outros irmãos não usam drogas, então não sabem o que é isso. E é uma doença realmente, eles não estão ali porque é safadeza, porque não tem vontade de parar, de mudar, não, é viciante, é uma compulsão, né? Doutora, em relação ainda ao autodiagnóstico, né, vamos colocar assim, né, pelas redes sociais. Gente, muito cuidado com isso, até porque existem sintomas que são parecidos, de depressão e ansiedade, por exemplo, vamos falar, são parecidos. A pessoa se apodera de um checklist ou de algum teste, não, mas eu tenho isso aqui, né, já chega lá. Como é que você trata esse tipo de pessoa? Como é que você explica que não é bem por aí? Antigamente, né, me subia meio que um calor, assim, quando eu ouvia, né, as pessoas falavam, eu tenho isso, eu vi no Google, eu sei disso, falaram, né? Tal. Mas hoje, né, eu vejo, assim, que você tem que estar aberta, né, o mundo tá diferente, tá mudado, você precisa ser flexível, né, e a gente precisa ter
uma escuta qualificada, né? Então, essa questão do autodiagnóstico, eu respeito, eu escuto, depois eu coloco o meu ponto de vista, né? Falei, olha, a princípio eu vejo isso, aquilo, outro. E a questão da medicina, a medicina por si só já é uma ciência difícil, né? Porque tudo pode, né? Tudo pode acontecer, tudo é possível, né? E a psiquiatria, para mim, é a ciência mais difícil, porque é muito subjetiva, né? Demais, né? Quando a gente fala de saúde mental, é subjetivo. Sim, muito. E a gente vai pelo relato do paciente. E tem aquela questão que a gente estava comentando, e o diagnóstico, né? Tem muitas pessoas com vários diagnósticos. Não tem diagnóstico muito rápido hoje em dia, né? não, doutora? Isso, às vezes eu vejo lá no meu consultório, pessoas Sim. chegam com diagnóstico de 1 mês, 2 meses. Sim. É normal isso? Sim. Como é que funciona na prática? Você pode falar um pouco disso? Então, assim, eu vou... Fechar um diagnóstico. eu vou priorizar, assim, mais pro meu lado, assim, de conduta, né? Um transtorno de pânico, uma ansiedade, uma depressão, um transtorno misto, a gente já fecha com uma certa rapidez ali, né? De acordo com o que a gente escuta. Mas, de modo geral, eu preciso de ter pelo menos umas 3 consultas aí. E aos poucos, 6 meses, às vezes, 3 meses, depende. Para fechar um laudo com segurança. Com segurança. Até porque o diagnóstico de psiquiatria você não fecha. Porque o diagnóstico pode variar no decorrer do tratamento. Isso que é importante. Pode mudar? Pode, porque o ser humano, ele está em movimento, né? Ele sofre as questões das experiências então, e tudo mais. Ao mesmo tempo que num período da vida pode ter um diagnóstico, aquilo pode evoluir ou reduzir? Sim, porque assim, a gente não pode bater o martelo, porque tudo indica que seja, vamos supor, uma depressão, né? Uhum. Mas pode depois vir acompanhada com um pânico, né? Então, o diagnóstico da psiquiatria, ele é contínuo, ele é linear, né? Então, assim, doenças mais difíceis, como esquizofrenia, como autismo, TDAH, né? Eu, a princípio, prefiro ir acompanhando, tendo mais relatos do paciente e também de um parente próximo ali. E às vezes, muitas das vezes, até de um acompanhamento neuropsicológico ali, para fazer os testes e tudo mais, para a gente ter uma assertividade maior. Mais dados técnicos para poder diagnosticar. Para diagnosticar de uma melhor forma, para entrar com a medicação. Então, tem pacientes, claro que não são todos, né? Graças a Deus é a minoria, que fica chateado comigo, não, porque acha que é apertar botão, né? O medicamento tem que fazer efeito na primeira semana, você tem que dar o diagnóstico logo. Para poder fazer efeito, né? De 2 a 8 semanas. Então, assim, e depende de cada organismo, né? E aí que entra, por exemplo, a integração de outros profissionais. Sim, né? sim. Vamos falar um pouco disso, doutor. Como é que funciona? Como é que a senhora pensa que deveria ser o ideal, né? A pessoa chega lá, doutor, eu tenho isso, aí você começa, né, a tratar, indica uma medicação leve para começar a ver, aí o que vem junto da psiquiatria para auxiliar nesse diagnóstico e na mudança do estilo de vida do indivíduo? Então, assim, como eu disse, a minha linha, né, de tratamento vai depender do relato do paciente, do caso, né? Tem pacientes que a gente consegue, nunca usou uma medicação, tá com sintomas mais brandos ali, leve ou leve para moderado, que a gente consegue fazer uma fitoterapia ali. Então, assim, eu não bato o martelo, tipo, a conduta é essa, fechou e acabou. Não, eu gosto de discutir com o paciente, olha, temos essa medicação, essa trabalho em daqui. equipe com o paciente. Sim, com certeza, o paciente pode interagir, né? Porque a maioria das vezes, assim, exceto, igual eu falei, nos pacientes mais difíceis, né? Igual usuários de droga, que às vezes eles estão em outro planeta Terra, né? Sim. Eles que não têm um discernimento do que estão fazendo. Uma noção ali, né? Uma consciência. Então, assim, a maioria dos pacientes você consegue mesmo debater, orientar, falar sobre a medicação. Olha, eu acredito que essa daqui seja melhor, aquela, tal. E o paciente também, a gente dá, vamos supor, eu dou 3 opções. A gente tem isso, isso e isso. O que você acha? O que você prefere? Né? Aí escolhe tal, aí a gente conversa, tal. Então, eu gosto dessa interação, de modo geral, eu consigo fazer. E essa questão também
de um tratamento integrativo, de uma equipe multidisciplinar é muito importante. Então, tem muitos pacientes que procuram primeiro os terapeutas, os psicólogos, para depois chegar até a gente, né? Porque ainda tem esse tabu, desse preconceito, né? Eu não preciso de remédio, não preciso de psiquiatra, não preciso de médico, né? Eu consigo melhorar sozinho. Aliás, tem um meme ótimo, né, da internet, né? Que quando a pessoa quer resolver algum problema emocional ou supostamente psicológico, ela anda num labirinto, né? Vai em tudo quanto é lugar, vai no shopping fazer compra, vai fazer uma viagem, vai numa festa, faz isso, faz aquilo, desabafa com um amigo, vai na igreja, faz aquele labirinto todo até chegar no psicólogo ou no psiquiatra, né? E às vezes é tão mais fácil, mais rápido você procurar um profissional correto, porque às vezes se você tem problema de coração, você vai procurar quem? Um cardiologista. Se você tem um problema ortopédico, vai procurar quem? Um ortopedista. Se eu estou com uma depressão, uma ansiedade, algo que está me doendo, algo que está causando um sofrimento, eu preciso procurar um profissional da área. E elas demoram a procurar, né? Você falou exatamente isso, né, doutora? E é interessante você estar falando que realmente, né, é importante procurar o profissional da área. Só que no SUS, de modo geral, né, ou com pessoas de poucas condições financeiras, a gente tem os clínicos gerais que ajudam bastante. Tem um médico de família, que é o médico do postinho, né? Que às vezes não tem um especialista ali, mas tem um clínico que consegue acolher esse primeiro momento. Exatamente, ele tem noção, de modo geral, da farmacologia, da doença, né? Dá para introduzir ali, né? Para poder ver. Porque também, às vezes, as pessoas batem o martelo que é o especialista, mas o especialista também é raro, né? No nosso país hoje faltam profissionais. Faltam, né? Por mais que agora as faculdades de medicina estejam... estejam aí bombando, né? Mas faltam profissionais. O Brasil é muito grande, né? Uma população muito densa, não tem como dar conta de todo mundo. Sim, eu falo, cara, tem mercado para todo mundo, né? Tanto para médico quanto para outros profissionais. Então há a possibilidade de ter uma interação de outros profissionais de acordo com cada paciente. Então seria psicólogos, são alguns mais afins, mas tem outras terapias também, né? Você falou de hipnose. Eu gosto de tudo isso, assim, eu gosto e respeito, né? Porque depende de cada um, que para mim faz efeito, para o outro não faz, né? Tem a auriculoterapia, aromaterapia, reflexologia, né? Tudo isso pode auxiliar. Sim, tem a terapia com os florais, né? Então, assim, porque antigamente falava mais, né, da psiquiatria e psicologia, né? Muito fechado ali, né? Muito fechado, né? Nos dois, né? Né? Quem tinha um psiquiatra, tinha um psicólogo junto ali, né? Não que isso mudou no dia de hoje, claro que é muito importante, mas hoje ampliou, né? Graças a Deus ampliou. Doutora, o Conselho Federal de Medicina criou um departamento, né, uma área específica para estudar e cuidar da espiritualidade, né? Isso foi recente e a gente entende, né, eu quero crer de uma forma muito positiva que isso seja um efeito cascata, que todas as outras áreas da saúde e humanas possam olhar a espiritualidade de uma forma diferente. Como é que a senhora vê isso, doutora? A importância da espiritualidade no tratamento. Sim, isso é comprovado, né? A questão da fé, né? Da questão espiritual. Porque isso causa resiliência à pessoa, né? Então, é primordial, para mim é a base, assim, né? E muitas das vezes é passado, né, de família para família. Não estou falando de religião em si. Não, sim. Né? Vamos falar a experiência de fé, que é muito pessoal, né? Mas a espiritualidade é muito mais do que religião, né? Sim, com certeza. É acreditar, ter esperança. E nos dias de hoje, a gente está adoecendo também pela falta de esperança, porque a violência está muito crescente, o consumo de drogas também. Então, com isso fica aquele ciclo, né, difícil de lidar, né, com a vida em si. E a questão financeira também. Então, as pessoas estão desesperançosas, não estão acreditando uma nas outras e muito menos nelas, né? A humanidade está normalizando o que é mal, né? Sim. A violência, você acabou de falar, tem violência. Mas é normal, né? É a questão da inversão dos valores, né, Ramon? Infelizmente, isso tá nítido, assim, na nossa sociedade. O que é errado, tá certo. Então, assim, por isso a importância de conversar com profissionais, com pessoas que entendem, porque vão fazer o acolhimento e uma escuta qualificada. Porque tem muitos pacientes que chegam no consultório e falam assim, doutora, eu não aguento mais ouvir que é preguiça.
que é falta de vontade, que é falta de Deus. E não é, a gente sabe que não é, né? Não é só isso. Não isso é. ajuda, a espiritualidade contribui demais, mas tem outras questões, né? Sim. A questão subjetiva do indivíduo fala muito mais, né? Eu falo que é como você costumo usar isso aqui com alguns pacientes meus, é como uma pétala, as pétalas de uma rosa. Você vai tirando a pétala até você chegar lá naquele núcleo ali, né? Brincadeira de bem me quer, mal me quer. Tem muitas pétalas para você estudar. Cada uma diz muito, né, sobre o ser humano. Com certeza. E a espiritualidade, você tocou num assunto bem importante, né? Para mim é a base do ser humano. Claro que tem pessoas, né, religiosas com elevado, né, espiritualidade que adoecem, porque a gente está no mundo. Sim, né? Um dos casos mais famosos aí é do padre Marcelo Rossi, do padre Fábio de Mello, né? Que são pessoas tidas como evoluidíssimas espiritualmente, mas que vivenciaram momentos de depressão, né? Sim, inclusive nós, profissionais de saúde, né? A gente tem que se cuidar. Você se cuida? Você faz terapia também? Com certeza, desde quando eu formei, já tem muito mais de 10 anos aí que eu faço. Porque é muito importante. Eu brinco que além dos meus problemas, né, como ser humano, eu tenho da minha família e dos pacientes e seus familiares. Então a gente carrega uma questão emocional grande aí. A gente inevitavelmente fica preocupado com os pacientes. Com certeza. Aqueles mais graves, aqueles mais sensíveis, a gente se preocupa, né? Você leva, fica preocupado, se o fulano tá bem e tal. Quando some da consulta? Também. Eu tento fazer esse link aí, né, do pós-consulta, procurar, saber. Claro que nem sempre a gente consegue, né? Mas eu também falo, me manda uma mensagem, deixa eu saber como você está, né? Não te respondo na hora, mas eu vou te responder. Às vezes não dá para responder na hora, né? Porque tem muito essa questão também, né, dos dias de hoje, do WhatsApp, das mensagens, né? É tudo imediatismo, né? Não, mas me dá sinal de vida, eu quero saber. Isso tem adoecido muitas pessoas nas redes sociais? Fala um pouquinho disso, doutora, pela sua experiência aí, que a gente tem uma maneira de amenizar? Tentar controlar o uso, né, dos aparelhos, do celular, então, né, que o celular tá com tudo, né, veio com tudo, tudo tem nesse bichinho aqui, né, então, assim, colocar alarme, colocar programinha para, né, para limitar o tempo. Minhas redes sociais todas são limitadas. Programei tudo. Porque eu tenho uma paciente que ela adoeceu de tanto rede social, realmente. Porque não tem controle, ficava em casa mexendo direto, na hora de dormir, constantemente, via notícias que trazia prazer, sim, mas muitas, né, notícias trágicas, e aí adoece, né, vira aquela compulsão que aí não consegue fazer o que fazia, né, porque a psiquiatria, a gente tem os sintomas, a gente trata os sintomas, mas também tem que causar o transtorno na vida, né? Em várias áreas da vida, pessoal, de trabalho, familiar, social, né? Não é só um momento ansioso, não é só um momento triste. Até onde ele se desdobra na vida do indivíduo. Até onde para a vida dele, até onde ele deixa de ser produtivo, né? Sociável e por aí vai. Agora, doutora, você falou uma coisa impactante. A gente está há menos de um ano para a implantação da lei da NR1. E você é médica do trabalho também, especialização em medicina do trabalho. Fala um pouco, como é que está essa área, doutora? O pessoal está adoecendo muito ainda no trabalho? Está preocupante? Tá, com certeza. E essa NR1 agora, né, que já começou a ter essa parte educativa, né, esse ano em maio. Estamos num período educacional, né? Tá, para ano que vem virar obrigatoriedade, né? Assim a gente espera, né? E estamos felizes, né, com essa iniciativa, né? Porque o índice de cobrança, de pressão, né, a falta de diálogo, as questões do trabalho é muito grande, né, e está adoecendo as pessoas, né, a carga horária extensa, né, e aí tem levado, né, a questão do burnout, a questão do TAG, né, da ansiedade, do pânico, da depressão. Então, o que a gente mais vê nos dias de hoje, né, já diz a OMS, né, que a doença que mais acomete nos dias de hoje é a saúde mental. Nas perícias, na medicina do trabalho, a gente praticamente só vê isso. Como é que tá os índices aí? Por exemplo, problema na coluna, dores gerais, sei lá, né? O que acontece
ou ocasionalmente no trabalho, né? Sim. Lesão por esforço repetitivo, que a gente ouviu Sim. falar. Como é que está isso? Como é que está o ranking junto com a saúde mental? Assim, dados exatos, assim, eu não tenho de cabeça. Mas vamos pegar pela certeza, sua... uns 75%, 80% Isso aí é saúde mental. dados informais. De prática. De prática ali. Como é que é, doutora? Qual a porcentagem? Uns 80%, ou até mais. A gente só vê isso no dia de hoje, somente saúde mental. Quais são as principais queixas que chegam para a senhora, doutora? A questão da ansiedade, né? Não saber lidar com as situações, a questão de não ter um bom relacionamento entre os colegas, né? Um bom diálogo, um bom convívio com o chefe, né? Com o gestor. A questão da alta demanda, né? De produtividade, de carga horária, né? Então, assim, adoece. E eu, falando de carga horária, eu lembro quando eu dava plantão, né? À toa que eu dei plantão só por um momento da minha vida, uns 5 anos. Porque você fazer 12 horas de plantão, 24 horas, 36 horas... É muito puxado. Isso não é para nossa realidade humana, né? Para o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa mente. Então, vai indo, você adoece. Então, assim, é muito importante a gente ter esse cuidado, né? Com os profissionais. E agora as empresas... estão buscando essa questão da prevenção, essa questão do diálogo, essa questão de ajuda psicológica para os funcionários, para os colaboradores, é muito importante. Então, a NR1, né, desse cuidado psicossocial aí, vai vir como um risco mesmo, igual tem um risco físico, biológico, químico, vai entrar como um risco. Então, é importante a saúde do trabalhador, sim, né? Eles adoecem, sim. A senhora tocou num ponto muito interessante, né? Na evolução da humanidade, o quanto que a gente está deixando de viver a vida naturalmente, vivendo uma vida muito artificialmente e que deixa as pessoas cada vez mais doentes, né? Horários de trabalho, né? As cidades mais iluminadas, né? A gente está falando de uma série de estímulos aí que o corpo humano não está preparado ainda para isso, né? É como que é? Tem um nível de geração da dopamina, né? Tudo a busca do prazer, né? E o prazer imediato. Imediato, para ontem, né? E o imediatismo tá em alta, muito em alta na nossa sociedade. A produtividade, né? Eu brinco que é apertar botão, exatamente, né? Tudo fácil, a comida chega, você liga, a comida chega, enquanto você está no celular, você está comendo com o celular na mão. Infelizmente. Né? Não conversa com as pessoas, não interage mais. Não interage. E a questão da hiperconexão, né? Mas você vê que não é aquela conexão entre pessoas igual tinha do diálogo, assim, né? Do bate-papo. É tudo... que houve uma época, né? Quem é mais antiguinho aí, não sei, o Ronaldo é novo, né? Ronaldo é novo. Mas a galera que pegou Orkut era mais para bate-papo, né? MSN você não pegou não, doutor? Eu peguei sim. MSN, ICQ, né? Que era bate-papo. Sim. Bate-papo. Até o Facebook foi durante um tempo um bate-papo, rede de amigos, etc. Depois virou só a gente ver vídeo, né? Sim. Rolar pra cima. Sim. Você vê criança, fotos, né? criança pequenininha, 2 anos, já sabe. Sim, já mexe. E o risco de criança com essa hiperconectividade, doutora? Quais as lesões a médio e longo prazo aí, ou problemas que podem ocasionar? A questão, né, da compulsão pelo uso, né, pelo vício, né, tanto também de substâncias, né, o TDAH, a questão da ansiedade, né, a questão também da depressão. Então, vai desencadeando várias questões, vários transtornos, né, e que a gente fica preocupado, né, porque a criança precisa brincar, precisa ter o seu momento. Precisa né? ser criança. Precisa ser. E estão deixando de ser criança para entrar no universo tecnológico. Sim. Né? Antes do cérebro estar pronto para isso, né? Pronto, sim. Precisa ter o tempo ali, né, para televisão, para o celular, para brincadeira, né? E criança precisa correr. E não é à toa que a gente está tendo um alto nível, assim, de obesidade, né? As pessoas comem mal, como a gente vem falando, né? Não se cuida, sedentárias. Aí começa com outros problemas de saúde, né? Interligados aí à saúde mental. Sim. Né? Doutora, um bate-bola aqui. Dá pra gente abrir o consultório da doutora Isabela e falar um pouquinho sobre dicas que a gente pode melhorar a qualidade de vida, o estilo de vida? Por exemplo, o caminhar, o fazer exercício, o que traz de benefício? Com certeza, né? Aumenta os neurotransmissores, serotonina, dopamina. Então, ajusta a química,
né? A alimentação, a boa alimentação. Sem remédio, sem a medicação. Sim. Então você consegue fazer coisas por conta própria que dão um alívio. Podemos dizer assim? Não, com certeza. Eu falo que a medicação, eu sou uma ferramenta, um instrumento. E a gente tem as várias, né, outras questões que precisam estar equilibradas aí. Porque o ser humano é complexo, né? A gente não é um fator só. A gente está interligado. Então, uma boa caminhada já faz um bem danado. O que gostar. Não tenho dinheiro, vamos fazer caminhada. Eu posso fazer academia, eu gosto, então vai. Não, eu gosto de yoga, então vai. Eu gosto de uma dança. Então, assim, hoje a gente está bem eclético, tem várias opções. Eu odeio academia. Eu confesso, eu vou na base do ódio, sabe? Ódio, porque tem que ir. Mas eu coloco na minha cabeça que o exercício é para que a gente possa ter uma qualidade de vida, para que a gente possa melhorar os neurotransmissores e que a gente possa um dia envelhecer saudável, né, de uma forma saudável. Se movimentando, é o que me motiva, né? Porque nem todo mundo vai porque ama. Né? Tem muita gente também só vai tirar foto, né, doutora? Também tem essa questão. Vai lá, faz lá, como é que é? Faz 10 minutos de qualquer coisa, tá pago, né? Isso adianta, doutora? 10 minutos de... Não, né? Mas pelo menos a gente tem que olhar pro lado bom, né? Elas estão estimulando outras pessoas na rede social. A gente tem que olhar. Tá vendo? Por isso que é bom conversar com um especialista, porque tem um olhar diferente, tá estimulando outras pessoas a fazerem. Pelo menos, né, tem esse outro lado também, né? Você falou do exercício, alimentação. O que dá pra gente... Sim, ajuda, né, a questão, diminui a inflamação, né, ajuda a questão da mente em geral, né, os bons nutrientes, né, boa alimentação. Aquela famosa dica do prato colorido, funciona? Sim, com certeza, as nutricionistas aí, né, podem inclusive, muito. Nós falamos, já entrevistamos episódio anterior e tem uma nutricionista falando sobre isso, vai lá, né, acaba de ver esse aqui, vai lá e vê a nutricionista, porque faz parte desse universo da saúde. Com certeza. É muito importante. Mas o que, doutora? Abre o consultório aí pra gente. A questão do lazer, né? Lazer. Que as pessoas, né, não se permitem a parar, né, a descansar. Eu ouço muito isso lá no meu consultório. Eu não consigo parar porque eu tenho que chegar em mulher, então a gente sofre 3 vezes mais, 4 vezes mais. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que arrumar roupa, tenho que fazer comida, final de semana eu tenho que arrumar a casa, enfim. E eu falo, experimenta desligar algumas horas e cuidar de você. Sim, com certeza. Final de semana, deixa o celular pra lá. Meu final de semana eu olho o celular mal 2 vezes, né? De manhã e à noite. E tenta se priorizar. A gente tem que se priorizar, porque a gente aprendeu que se priorizar é como se fosse individualista, né? Não olhar para o todo, né? Se colocar em primeiro lugar é importante, porque você se cuidando, você né, ficando bem, você cuida da sua família melhor, né? Você tem esse potencial, né, de ajudar o próximo melhor. É igual a gente estava falando, nós precisamos nos cuidar como profissionais para cuidar dos outros, né? Então a pessoa, o indivíduo, a pessoa precisa cuidar dela para que ela possa auxiliar melhor os seus familiares. E a mulher ainda tem uma outra questão fundamental. Quando a mulher adoece, todo mundo fica triste dentro de casa. Sim, com certeza. Né? A casa para. A família para. Sim, tem muito essa questão, infelizmente, né? Que a mulher é a base do lar, né? Tudo. Por mais que a gente esteja invertendo papéis nessa sociedade moderna, né? Levantando bandeira aí, que a gente pode, que a gente faz, que acontece, que a gente ganha mais, muitas das vezes, que homens, né? Mas não, cara, a gente tem que voltar aí um pouco do passado, né? Que o homem tem a força de trabalho, realmente. O homem precisa tem o seu papel importantíssimo na sociedade. Com certeza, como trabalhador, como pai, como marido. E a mulher tem que também dar um passinho para trás, né? Ela precisa cuidar do seu lar, da sua família, ter o tempo de qualidade com eles, né? Não quer dizer nem muito tempo, mas um tempo de qualidade. E principalmente se priorizar, porque a mulher em si tem muitos papéis, né? É o que você vem falando, a questão, né, da jornada nem dupla, né? Quádrupla. Né? Tripla, quádrupla, e assim vai, né? Quíntupla às vezes, né? Porque às vezes cuida do trabalho, cuida de casa, dos filhos, do marido, de um avô, familiar, de um pai, de um familiar, de um sogro,
ajuda, uma sogra, né? Sim, com certeza. Então, assim, é muito puxado. Então, por isso que a gente deve ter o amor próprio, deve se cuidar. E não tem dinheiro que pague, porque muitas das vezes os trabalhadores que eu converso, doutora, primeiro trabalho, só trabalho, não sei o quê, não tem tempo de parar. Cara, se você não para por bem, você vai ser parado por mal, vai te dar uma doença. E aí? Às vezes, né, tem como reverter o quadro, tem como melhorar, mas às vezes não, é muito grave. Então, assim, a gente tem que colocar, tem que ter a consciência da saúde, a saúde em primeiro lugar. Doutor, eu tenho uma teoria que eu costumo pensar que as pessoas precisam socializar mais e elas estão querendo ficar mais solitárias, né? A tendência das pessoas, isso é algo, seria da natureza humana, do cérebro, do nosso organismo, pedir um pare para regenerar alguma coisa, cuidar da gente, para ser aquela autoanálise, não sei, é uma autolimpeza, sabe? Algo automático. Tem a ver isso? Tem alguma coisa, algum fundamento essa minha viagem? Tem fundamento, sim, né? A gente está ficando, né, muito isolado, né? E com isso eu tô vendo, né, com a tecnologia, sociais, né, e tudo mais. Você não conversa, né? Eu estou trabalhando do seu lado aqui na mesma empresa, sim. Eu te mando uma mensagem para você me prestar uma caneta, né? Fone de ouvido, Ei, doutora, né? Tô lá. Ei, doutora, me presta sua caneta? Ela pode pegar. Eu só faço isso aqui, né? Sim, infelizmente. Conversa, né? Sim. E é a diferença da solitude para a solidão, né? Opa! Explica pra gente, doutora. Importante, gente, anote as fontes confiáveis. A solitude, né, é aquele momento meu, né? Eu quero fazer um passeio no shopping, quero comprar as coisas que eu gosto. Sozinha. Botar meu fone. Aí, eu quero fazer uma caminhada ali na praia sozinha. Eu quero ficar lendo um livro, né? Você tá sendo feliz com a sua própria companhia ali, né? Você tá gostando daquilo. Salão de beleza e curtir, passar o dia ali, né? Sim, sozinha, tal. Eu no meu momento, né? A solidão é diferente, por mais assim que não tem a ver somente, não ter outras pessoas, né, o contato com outras pessoas, mas é principalmente não ter a conexão, que muitas das vezes a gente está com várias pessoas do lado, mas não tem a conexão, não consegue conversar, não consegue ser entendida, não consegue falar o que quer falar. Então, isso está acontecendo muito nos dias de hoje, isso é muito preocupante. Que a gente vê o idoso adoecendo muito. Né? Com depressão e com pensamentos suicidas, né? Por que eu estou aqui? Me leva, quero ir embora, né? E até muitos jovens, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, não tem uma pessoa certa para conversar, que muitos têm vergonha, né? De contar para outras pessoas, para amigos, para familiares, não entendem também, né? Então, a gente tem que saber com quem a gente vai se abrir, né? Contar da nossa história, dos nossos medos. É preciso socializar, fazer um esforço. E o ser humano é socializar ao vivo. Vamos falar, claro, né? Socializar ao vivo ali, olho no olho, né? Eu estava vendo eu tenho uma paciente que ela tem um problema gravíssimo de repetir os relacionamentos ruins. E ela já está um bom tempo em aplicativo, gente. E aí a gente tem debatido essa questão. Vamos tentar ao vivo, né? No método antigo, né? Porque o aplicativo é uma ferramenta boa, sem dúvida, a tecnologia veio para ajudar muito, mas relacionamento se constrói ao vivo, né? Sim. Em público. Com certeza, né? A gente precisa olho no olho. dessa interação, né? É do ser humano, né? A gente precisa viver cercado de pessoas, de conversar, de ter o contato, né? E porque pelas redes sociais você fala tudo. E às vezes a pessoa quer ouvir justamente aquilo dali, né? Sim. E ao vivo, como é que é? Né? Aí tem um frio na barriga, tem aquelas situações que as pessoas não querem sentir, as pessoas não querem sofrer, né? Não querem passar por momentos constrangedores, nem com dor. Isso faz parte também do nosso dia a dia e do processo. Da evolução, né? Com certeza. É o quê? Mais ou menos 200 milhões de anos que apareceu a espécie humana na Terra? Vamos colocar aí, né? Uma conta mais ou menos assim. Sim. E o que o ser humano evoluiu, doutora?
realmente, mentalmente falando, o que o ser humano evoluiu? A gente passou aí pela pandemia, eu costumo sempre lembrar disso. Sim. Houve evolução tecnológica gigante, nós já conversamos sobre isso. Sim. Tecnológica e científica, né? Sim, acho que nunca na história da humanidade uma vacina foi criada em tempo recorde, como foi a vacina Covid. É que levantou polêmicas, né? Tudo bem, tem a questão toda polêmica, enfim, mas de fato foi se criado em tempo recorde. Sim. E aí, o que o ser humano evoluiu? Para mim, assim, né, sem pessimismo, muito pouco. Eu achei, né, porque nessa época da pandemia eu trabalhei assim, na linha de frente, né, eu dava plantões, tudo mais. E para mim foi muito gratificante. Claro que no início você tem medo, né, porque a gente nunca passou por isso, né, até hoje. Então, você estava brigando com desconhecidos. Com certeza. E aí, para mim, assim, depois eu vendo toda essa questão da pandemia, eu estando na saúde mental, eu fico um pouco triste, porque eu falo, cara, as pessoas não se ressignificaram, não viram o lado bom da questão, né? As pessoas ficaram mais atormentadas, mais paranoicas, com mais problemas, né? Tudo bem que a mídia em si, o ser humano ficou com muito medo de tudo aquilo, né? Houve um trabalho aí de aumentar esse pavor gigante, né? Sim. Houve Houve essa questão, né, do medo, da morte e tudo mais, né? Que tudo pegava e tal, mas assim, a gente tem que sempre olhar pro lado bom, porque lado ruim tudo tem, né? E aí, se a gente já pegar pro lado ruim, a gente não evolui, a gente não cresce, a gente não fica maduro, a gente, né? Exatamente, a gente adoece, na verdade. É verdade, né? O que a senhora falou, doutora. Não tem como. O inteligente é não fugir desse processo de crescimento, até da dor. Nascer já é um grande trauma. Sim, não é fácil ali, aquele processo. O processo, né, do parto já é um primeiro trauma, né? Que nasce chorando. Nasce chorando, a mulher sente dor. E aí? Tem que passar, não tem? Sim, para se gerar uma vida, para se ter uma vida nova, para se nascer um bebê, e faz parte. Sim, aí que vem a questão da medicalização. A gente, o que a gente se preocupa muito, eu particularmente, é a questão do afeto. Tem se medicalizado o afeto, né? As emoções. Então, até onde é o transtorno, a pessoa realmente precisa, a pessoa está sofrendo, até onde você está medicalizando uma tristeza, uma frustração, um luto, né? Um evento que passou. Né? Então tudo... E as pessoas têm uma tendência a guardar mais as coisas ruins, né? Sim, porque isso mexe com a gente, né? Fixa. Você tem um dia todo bom, cabeça. Um dia perfeito, tudo dando certo, uma coisinha na tarde... Saiu do lugar ali, estragou, né? Estragou. Então, assim, o ser humano é bicho, né? Então, a gente tem que lidar com a gente com as emoções. E essa questão também porque a gente é limitado, então a gente tem que estar em busca sempre de estar melhorando a nossa capacidade. É aquilo que você falou, mentalmente a gente evoluiu pouco nesses anos todos, mas a gente tem uma capacidade gigante, então a gente tem que ir se aperfeiçoando. Exatamente. E é o autoconhecimento, com as terapias. Eu faço uma brincadeira com alguns colegas meus, uns aceitam, outros não. Há muitos psicólogos, há uma boa parte que critica os coaches, há uma sociedade que critica os coaches. Sim. E eu não estou aqui para advogar para lado nenhum. Eu só provoco uma reflexão. Que culpa a sociedade tem de consumir, sabe, esses produtos? Sim. Que culpa que ela tem? Né? Qual a responsabilidade que ela tem? Sim. Né? Porque é prazer imediato, é resolver uma coisa rápida, tratar a inteligência emocional. Desde quando a emoção tem inteligência? Emoção é expressão. Sim. Se eu estou chorando, como é que eu vou controlar o choro? Se eu estou com raiva, como é que eu vou controlar? E não se falam da raiva, da inveja. É tabu todas ainda, né, doutora? Emoções, né? Sim. A gente ainda tem que evoluir muito essas questões, né? Porque na nossa sociedade eu falo que a gente não fala sobre sexo. Né? Não fala sobre dinheiro, sexo, que é importante para uma saúde mental também. Sim, né? É muito essa questão da pornografia, né? Essa questão dos meninos aí, ter essa iniciativa mais precoce, né? E tudo mais. Mas assim, não fala do outro também sentir, do que é o prazer
pelo outro, né? O que é bom para um não é bom para o outro. E os dois têm que chegar no prazer. A né? questão da pornografia é muito impactante, porque as pessoas começam a consumir algo que é fictício, não Sim. é daquela realidade, ninguém faz aquilo na vida real, gente, Sim. né? E quem tenta fazer, no mínimo, fica com torcicolo, né? E se ilude, não, e aí frustra. Sim, sim. E aí cria outros problemas, outros bloqueios ali na hora do sexo. A gente podia voltar um dia pra gente falar de sexualidade. Interessante. Né? Porque um episódio é pouco para falar disso. Sim. Né? Mas voltando àquela questão que eu estava falando de criticar, né, os coaches, eu tenho amigos que são coaches, tem pessoas muito sérias, como tem todo tipo de profissional no mundo que é bom ou não. Sim, mas certeza. qual a responsabilidade que a sociedade tem com isso? Eu quero resolver minha vida, vou ficar rico em um mês trabalhando de casa. Eu vou lá, faço curso, compro e não fico rico. Qual a minha responsabilidade? Querer tudo fácil, né? Eu vejo que a internet, né, criou isso nas pessoas, né? É tudo para ontem, a questão do tudo eu posso, sim, mas nem tudo me convém, né? E é tudo muito rápido, né? O prazer imediato, a solução imediata. Igual a senhora falou, aperta um botão, tô bem. Tô bem. Tomou o remédio, já... Tomei um remedinho e dormi. E eu brinco também no consultório, tem muito essa questão de on-off, liga e desliga. Sim. Eu tomo um psicoestimulante, liguei, tô ali, produtivo, tá, à noite, off. Doutora, tomar um remedinho pra desligar. Boa pergunta. O cérebro não entra em parafuso, não? A química, como é que fica isso daí? Sim. Eu tomo um no dia pra ficar, né? Ligadão. Legal. Aí chega a hora que eu quero dormir, eu tomo um pra apagar na chave geral. E aí? Sim, aí com o tempo, né, vai tendo complicações, realmente, vai tendo outras questões, né? Os efeitos colaterais ou reações adversas, qual o termo correto? Sim, com certeza. Aí causa realmente a questão da insônia, né, que vai precisar de medicações, né, e aí só vai acarretando problemas, né, no organismo em si, a dependência, né, o vício, porque psicoestimulante é um tipo de droga, né, você usar de uma forma inadequada vicia, é igual ou pior que a cocaína, é uma anfetamina. Então, assim, as pessoas acham que tá tudo tranquilo, mas as consequências vêm, né, a gente tem o poder da decisão. E o que a gente decide tem as consequências. Então, isso é muito grave. E está muito em alta na nossa sociedade a questão da automedicação, né? E das pessoas estarem usando muito psicoestimulantes também. Doutora, não há um pouco também de romantização dos problemas, não? As pessoas têm, às vezes, prazer de contar que tem depressão nas redes sociais, prazer de falar que tem ansiedade, e romantiza isso como uma coisa meio que bonitinha, da moda. Isso não é perigoso? Sim, com certeza, né? Que é uma doença. Né? É um transtorno. Sim. E precisa ser cuidado. Sim, e o que eu vejo também, às vezes, por isso que é importante você saber também para quem você conversa. Porque, eu tô usando tal remédio, eu tenho isso. Aí o outro vira e fala assim, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tô usando tais remédios. Parece que é até uma competição de quem tem mais problemas, verdade. Quem usa mais remédio, eu já vi pessoas falando assim, gente, já tá na hora de eu tomar meu remedinho, hein? Como se fosse algo, né, publicitário, assim, né? Vou tomar meu remedinho, já sabendo que é um remédio controlado para controlar algo ou para provocar um sono, né? Sim, sim. Então, assim, aqui a gente não tá para polemizar, né? Claro que não. O remédio até é uma ferramenta, já falou sim, que é um recurso importante, sim, com precisa certeza. ser desmistificado, respeitado, como um recurso importantíssimo. Sim, sim. Né? A questão é a orientação, o acompanhamento, né? Por quem tá sendo usado, né? Por quais profissionais que estão ali, né? Apoiando. E essa questão também de um acompanhamento multidisciplinar, né? Que é muito importante. E o estilo de vida. A medicina do estilo de vida é importantíssimo. É um remédio invisível. Com certeza é um remédio invisível. Então, assim, a questão dos recursos do sono, melhorar a qualidade do sono, que melhora o humor, melhora o afeto, né, a questão da natureza, da pessoa ir para a praia, ir para a roça, caminhar na areia, na terra, tudo isso ajuda muito. Também, né? O contato com a natureza é essencial, a gente deixa isso de lado, né? Doutora Isabela Lousada,
médica, psiquiatra, muita coisa para falar. Acho que você vai voltar outro dia para a gente falar sobre sexualidade, falar sobre outros assuntos que não cabe tudo no episódio. O que a gente não falou, você gostaria de fortalecer com os nossos seguidores aí? Fique à vontade. Faltou alguma coisa? Manda seu recado. E a questão também de um profissional né, respeitar o outro, né? Tanto o médico da saúde mental ali, né, o psiquiatra é importante porque ele atua na biologia, no diagnóstico, no tratamento, na medicação, quanto o psicólogo, os outros terapeutas, né, que atuam na questão do autoconhecimento, na questão, né, do comportamento. Então, soma com o outro. E quem ganha é o paciente, né? Então não tem tipo assim, que o tratamento vai encher de remédio e o tratamento da terapia é muito lento, devagar. Não tem que ter isso, tem que ter uma boa conversa. Então, pega o telefone do colega, liga, manda mensagem, porque a gente está com alta demanda, né, de pessoas, de paciente, e a gente está vivendo muito em ilhas, né? Nós, como profissionais, a gente vive muito sozinho. Então, a gente tem que buscar apoio de outros colegas, se relacionar, né? E hoje em dia é tudo mensagem, mandar mensagem, trocar, né, figurinhas, discutir o caso clínico. Aprender mais, muito estudem, importante. né? Vamos continuar estudando, né, doutora? Sim, até mesmo ir em congresso, ir em curso juntos, por que não? Né? A gente está aqui para somar, né? Então, respeito e ética acima de tudo. Com certeza. Obrigado, doutora. Sucesso. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo aí. E você que esteve com a gente até agora, deixe seu like, comentário, né? Siga o nosso canal, compartilhe para que mais pessoas possam ter uma consulta dessa aqui, digamos assim, né? Maravilhosa. Doutora Isabela Lousada abriu seu consultório aqui para a gente, para tirar tantas dúvidas essenciais sobre saúde mental. E até o próximo episódio. Fique ligado que vem muito mais coisa boa por aí. Até mais, pessoal.